O perigo do ego no meio cristão. Primeira coisa, vamos entender a diferença de ser espiritual e ser religioso. Ser espiritual, ele não faz com que você tenha aquele sentimento de se achar melhor do que os outros. Ser espiritual faz com que você tenha humildade. Entender que não é sobre você ser melhor ou superar alguém, mas é sobre você ajudar alguém. Não é sobre você estar todos os dias na igreja, mas é sobre você estar todos os dias com Deus. Isso é ser espiritual. Porque uma pessoa que está todos os dias na igreja, mas que se acha melhor do que os outros que não estão na igreja, que não vai todos os dias, isso não é ser espiritual, isso é ser religioso. É o teu ego falando mais alto que você. E os discípulos também tinham esse ego aflorado. Uma certa vez, ele estava tendo uma discussão imatura, falou assim, eu sou melhor que não sei o que. Jesus olha para ele e fala assim, preste atenção, sabe quem que será o maior no reino? O menor aqui, ou seja, aquele que mais serve, aquele que é mais humilde. É sobre você viver o evangelho muito mais do que você fala. Tem muita gente que fala muito o evangelho, mas que vive pouco. É sobre ter uma vida. E como que Jesus se movia? Era com esse orgulho? Ou era com humildade? O perigo do ego no meio cristão faz com que você se ache melhor do que os outros e não espere o tempo de transformação da vida das pessoas. O religioso, ele está sempre condenando, mas não estende a mão para ajudar. O espiritual é diferente. Ele identifica o erro, ele não esconde, ele não diz, ele não fica passando a mão na cabeça da pessoa dizendo que ela está certa. O espiritual dá uma palavra de direção, estende a mão, não para acusar, mas para ajudar a pessoa a se levantar. Beleza, você errou? Agora, você sabe qual que é o caminho certo? O que é certo a se fazer? Vamos, eu vou te ajudar, vou estar orando com você. Agora, o ego do religioso não permite isso. O ego do religioso faz com que você expulse as pessoas. É aí que tá. Que tipo de evangelho é esse que a gente está vivendo? Será que é um evangelho de transformação ou um evangelho de status? Em que melhor é aquele que está pregando, melhor é aquele que está cantando, é aquele que está exposto. As outras pessoas que não estão fazendo nada disso não são importantes para o reino. Tem certeza disso? Deixa eu explicar uma coisa para você. Existe uma classe de cristão que não vai todos os dias para a igreja, mas que está todos os dias vivendo o evangelho. E muito cuidado ao falar que as pessoas que não vai todos os dias para a igreja não são espirituais. Cuidado, às vezes ela está orando mais do que você. Às vezes ela está lendo mais a Bíblia do que você. Às vezes ela está salvando mais pessoas do que você. Consegue entender? Quando você se move pela voz do Espírito Santo, você não se torna uma pessoa religiosa, mas uma pessoa verdadeiramente espiritual. Só para você ter noção de como que é o ego funciona. Eu sei que a gente deve fazer um culto com excelência para Deus, mas a gente tem que tomar cuidado em não levar isso para o extremo a tal ponto de achar que uma ação espiritual do Espírito é algo carnal. Como assim? Vou citar um exemplo. Tem muita gente que reclama de quem chega atrasado na igreja. Tem muitos pastores que falam, chamam atenção. Olha, vocês não levam o evangelho a sério, chega só atrasado e não sei o quê. Mas aí que está a questão. Às vezes, aquela pessoa que chegou atrasado, talvez ela está entregando o melhor dela. Como assim? Tem gente que sai do trabalho em cima da hora e toma banho rápido e vai para a igreja. Então ela perde ali um certo tempo e não chega no horário certo. Mas ela tem isso em mente. Eu vou pegar pelo menos a parte da palavra, mas eu vou. Ela está entregando o melhor dela. Entende? Você não sabe qual que é a rotina das pessoas. Agora, quando o ego prevalece, a religiosidade sempre fala mais alto. Não, tá vendo? Chegou atrasado, não é de Deus, não tem compromisso com Deus, que não sei o quê. Não tá todo dia na igreja, não é de Deus, não é espiritual. Mas aí que tá. Você não sabe o motivo, você não sabe a rotina da pessoa. O que fez ela chegar atrasada? Talvez você teve todo o tempo do mundo para chegar na igreja. E a única coisa que você fez foi julgar, condenar. Mas a rotina das pessoas, os bastidores da vida das pessoas é algo totalmente diferente. Procura entender primeiramente. Entende? Agora, quando nós estamos sempre se movendo por esses rótulos, né? Sempre focado no horário em si, a gente não dá liberdade para o Espírito Santo. Entende? E se alguma pessoa chegou atrasado, porque no caminho o Espírito Santo falou para ela conversar com uma pessoa antes, talvez aquela pessoa iria tirar a própria vida. Mas aquele cristão estava no caminho, estava sensível à voz do Espírito Santo e falou, Senhor, vou chegar atrasado, mas eu vou salvar essa vida. Deixa o Espírito Santo se mover, deixa o Espírito Santo ter liberdade. Hoje o Espírito Santo não tem tanta liberdade porque as pessoas não deixam. Quando o Espírito Santo começa
começa a agir, começa a mover, as pessoas já começam, não, já deu a hora, não é o momento, agora é a hora de ser o quê, a hora de ser o quê. E a gente vive cantando, tem liberdade aqui. Mas na realidade é o nosso ego que está prevalecendo. Quando o Espírito Santo chega, a gente quer controlar ele. Espírito Santo só tem só meia hora para agir, tá? Porque a gente está preocupado com aquilo que as pessoas vão pensar. Se preocupe com aquilo que Deus pensa de você. Se mova pela voz de Deus. Por isso que Romanos fala para apresentar o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é apresentar o corpo? É deixar o seu corpo, o corpo que é de Deus, que ele comprou naquela cruz, à disposição dele. Entende? Quando você está sensível à voz de Deus, você não se prende mais a rótulos, a um estilo, a um jeito. Não, vai ter que ser assim. É claro que tem que ter organização, não estou falando disso. Que tem que ser tudo desorganizado. Tem que ter organização. Mas você tem que ter sensibilidade tão aguçada que quando o Espírito Santo falar para você quebrar todo esse protocolo, você quebra e permite que ele faça a sua obra. Porque vai ter momento que o Espírito Santo vai falar para você pregar, mas tem momentos que o Espírito Santo vai falar para você ficar calado. E é extremamente importante você obedecer. Mas quando o teu ego está falando mais alto, não, eu tenho que pregar a palavra de Deus. Mais uma vez, o Espírito Santo proibiu Paulo de pregar em um certo lugar. Porque tem hora que não é o tempo, não é o momento. E se o teu ego está sempre falando mais alto, você sempre vai querer passar na frente do Espírito Santo. A gente pede tanto o Espírito Santo, fala para ele ter liberdade, até nas canções, tens liberdade aqui. E quando ele vem, a gente não permite que ele tenha essa liberdade, a gente quer controlar o mover de Deus, com horário, e tem que ter um cronograma, mas vai ter momento que o Espírito Santo vai passar por cima do seu cronograma. Aí que tá, se você for espiritual, vai entender que não é sobre o que você planeja, é sobre o que o Espírito Santo planeja para você. Quando você está muito mais focado no seu planejamento, você esquece que o Espírito Santo pode fazer coisas diferentes, agir de forma diferente. E aí, se você não está sensível à voz de Deus e está cheio do seu ego, você não vai ouvir. E vai sempre se mover de acordo com aquilo que você acha que Deus quer. E não de acordo com aquilo que Deus de fato quer. Lembra de Marta e Maria? Marta estava lá ocupada com várias coisas. Maria estava ouvindo a voz do Senhor. Isso é extremamente importante. Às vezes a gente está ocupado por causa do nosso ego, ocupado em fazer várias coisas para Deus, mas a gente não para ouvir aquilo que de fato Deus quer de nós. A gente está sempre fazendo um monte de coisa, mas a pergunta que eu te faço é, Deus te mandou você fazer esse tanto de coisa? Não é sobre o muito fazer, é sobre fazer o que Ele quer para você. Às vezes Deus falou para você fazer 2 coisas, 3, mas às vezes Deus vai te pedir para fazer uma. Mas você precisa estar sensível à voz de Deus, porque se o teu ego está falando mais alto, isso será um perigo. Vai fazer com que você fique sempre se comparando com os outros, se sentindo melhor que os outros, ou se sentindo pior. E não é sobre isso, sua comparação não é com seu outro irmão, sua comparação é com o seu eu do passado. Você está melhor, você mudou, você hoje é a versão que Deus quer que você é a versão hoje que Deus de fato queria que você tivesse? Essa é a pergunta, sua maior competição é com o seu eu do passado. Entende? Então, tira esse ego, esse orgulho e permita ser sensível à voz do Espírito Santo. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha com mais pessoas. Tamo junto, até o próximo vídeo. Se você quiser adquirir um e-book meu, link tá aqui na descrição. Tamo junto.